Paz, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Cheguei na minha cidade ontem, já tô aqui em Ponta Grossa novamente, graças a Deus. Ontem viajei de Brasília, era de manhãzinha, saí de lá, era 7 e pouco da manhã. Peguei o avião, era 8h20, foi o meu voo. Foi super rápido, super tranquilo, graças a Deus. E aí era 2 horas da tarde, eu já estava aqui na minha cidade. Tava com muita saudade de casa, gente. Meu Deus do céu. Fiquei vários dias fora, né? Então foram ao total 23 dias no total. Então assim foi muitos dias. A hora que a bebezinha foi me encontrar na rodoviária, ela com o Eric. Gente, a hora que ela me viu, ela saiu correndo, assim, ela tipo, ficou emocionada. Eu também me emocionei a hora que eu vi ela. Ai, gente, foi tão bom. Sabe, foi muito bom esses dias que eu tive por lá, mas eu tava com muita saudade da minha casa, sabe? E eu sei que teve um propósito do porquê eu fazer sozinha essa viagem e, né, porque realmente eu ficar todos esses dias, eu sei que Deus teve um propósito para tudo isso, mas a gente faz muita falta, né? Se ficar assim longe da família também, coraçãozinho fica, né? Eu falo que foi muita graça, sabe, durante esses dias para eu ficar lá todo esse tempo. Que foi graça realmente de Deus, né, para eu conseguir ficar tranquila. Realmente, assim, eu vi muita graça de Deus sobre a minha vida nesses dias, em todos os aspectos, né, gente? Até pelo tempo que eu fiquei lá, tudo. Mas na questão, assim, da bebê, nossa, gente, né? Tem a Ellen também. A Ellen, eu só vou ver ela mais à noite hoje. Eu tô com muita saudade dela também. Né, o Eric também, lógico, né, gente, mas assim, principalmente a pequenininha, é difícil, né, coração de mãe, enfim, mas Deus é bom. Então, assim, tô aqui na minha cidade, tô tranquila e agora, né, são muitas coisas pro meu coração, tem muitas coisas que Deus tem falado e eu tô aguardando, né, gente, agora, aguardar aí por esse novo tempo, tantas coisas, e eu sei que são coisas que realmente desafiam a minha lógica em todos os sentidos. Assim como essa viagem também, ela já desafiava, né? Gente, essa viagem, quando eu fui, Deus tinha falado para mim, né, para eu ir para lá. E a palavra que eu fui para lá foi remissão e respaldo quando eu fui. Só que eu já tinha alugado um espaço, gente, para vocês terem uma ideia. Eu já tinha alocado um espaço lá para ficar. Quando eu cheguei nesse espaço, aconteceram várias coisas. Depois eu quero contar aqui só a experiência do avião para vocês, mas teve uma questão que aconteceu também no espaço. Quando eu cheguei, eu já tinha alocado um lugar lá, na verdade, porque foi assim, eu fui com a passagem de ida para lá, só que a gente já tinha alocado um espaço para eu ficar. Nós tínhamos pego um apartamento lá pelo Airbnb, sei lá como é que fala, né, gente? Vocês vão saber. Mas, enfim. E aí a gente tinha alocado, sabe, o espaço, porque era para eu ficar uma semana lá. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, tipo assim, a gente tinha visto as fotos, tudo, lugar bom, tal. Gente, quando eu cheguei lá, assim, já tinha acontecido a situação no avião comigo, que eu vou relatar aqui pra vocês depois, o que aconteceu dentro do avião. E eu quase desisti mesmo na ida, sabe? Porque quando eu tava indo, eu fiquei nervosa, tipo, comecei a pensar em várias coisas, assim. E também aconteceu algumas coisas, e aí eu fiquei assim, meu Deus, será que realmente eu vou? Né? E como eu já falei pra vocês, fazia muito tempo que eu não viajava sozinha. Faziam mais de 7 anos que eu não viajava sozinha. E antes eu era acostumada a viajar, tudo. Mas assim, eu comecei a pensar, nossa, será que isso não é loucura? Enfim, né? Coisas normais. Mas aí aconteceu a situação dentro do avião. Quando eu cheguei nesse espaço, que era o local que nós tínhamos alugado, eu peguei um Uber, né? Quando o Uber me deixou, eu achei o lugar estranho, assim, já de cara, quando a gente chegou. Era um local, assim, eu não sei dizer, né? Também assim, vocês pensem comigo, eu indo de um estado para o outro, sem eu conhecer o lugar. Gente, tem que ter muita fé, sabe? E aí, assim, quando eu cheguei, eu fiquei meio assim, porque eu
eu achei um pouco estranho e não estava batendo muito assim com aquilo que estava nas fotos, aí eu fiquei um pouco preocupada, eu não senti paz. Mas amém, eu cheguei lá, aí a moça me recebeu, né, era a casa de uma mulher, era um apartamento na verdade, só que ela dizia ser um apartamento, mas na verdade, né, tipo, era um espaço em cima de uma oficina. E aí, quando eu cheguei, eu pensei assim, ai, Senhor, não sei, não tô sentindo paz, não sei dizer, não tô sentindo paz. E aí eu cheguei, e quando eu subi, eu vi várias, e gente, nada assim, não é uma questão, né, com outras religiões, nem nada, mas só que a situação em si, quando eu entrei dentro do local, eu lembro que tava cheio de altares levantados, e aí assim, eu sou muito sensível, na hora que eu entrei assim, eu achei aquilo estranho, eu fiquei pensando, nossa, mas isso não aparecia nas fotos, né? E enfim, né, não era ruim assim, mas eu fiquei assim, nossa, tipo, não sei, não tô sentindo paz. E aí eu já entrei dentro do quarto. Quando eu entrei dentro do quarto, já era aquela coisa assim em cima de mim, aquela opressão em cima de mim. E o diabo falando, eu não quero você aqui dentro. Eu não quero você aqui dentro. Aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou ficar aqui uma semana dentro, né? Tipo, vou ficar aqui durante uma semana fazendo uma escola, tipo, tudo ali de profetas, e eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Não tem como eu ficar aqui batalhando espiritualmente nesse ambiente. Eu não sei exatamente, né, se ela era ligada diretamente como, mas tinha muitas coisas, tanto a nova era, né, espiritismo, várias coisas assim. E eu pensei, nossa, né? Por mais que eu fiquei assim tentando processar o que estava acontecendo, né, e tentando discernir o porquê. E aí, de repente, quando eu fui orar, gente, a cama começou a tremer. E o diabo falando pra mim, eu não quero você aqui dentro, eu não te quero aqui dentro. E a cama começou a mover assim. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Falei com o Eric, falei pra ele assim, amor, tá acontecendo tal coisa aqui, né? A gente locou aqui, mas tá assim, assim, assado. E aí ele falou, nossa, e agora? E ele falou assim, espera aí que eu vou ver aqui, então, calma aí e tal, mas fique tranquila que a gente vai resolver. Eu já tinha viajado cedo, né, pra eu não chegar lá tão tarde assim. Aí eu cheguei, fui pra... eu cheguei, tipo, era de tarde ainda lá, né, eu já tinha viajado bem cedo daqui, para eu chegar lá cedo. E aí eu pensei, Senhor, tem algum propósito nisso, né? Tipo, eu não quero ficar, né, tal, mas assim, só que ao mesmo tempo eu tava nervosa também, né, gente? Eu tô em outro estado e tudo mais, eu tava, né, em outro estado e tudo. Aí o Senhor falou assim pra mim, ora pela família, ora pela casa, enfim. Eu me ajoelhei ali, orei, fiz aquilo que o Senhor me direcionou a fazer. E foi toda aquela movimentação espiritual. E realmente o negócio falando pra mim, saia daqui que eu não quero você. Pra vocês terem uma ideia, gente. E não era assim um local ruim, sabe? Mas pra vocês terem uma ideia, acho que ela tinha um cachorro lá pra fora. O cachorro chegou a escapar e ir na minha porta e começar a latir desesperado. Porque o animal, ele sente o ambiente espiritual, né? E ele começou a latir na minha porta, desesperado. E aí eu falei, né? Tipo, eu ali, assim, eu sabia, né, que não era normal, digamos assim, eu sabia o que estava acontecendo também, porque obviamente ali eu, poxa, né, ainda orando, ainda lá dentro, enfim. Mas amém. Aí eu peguei e orei, assim, né, ali dentro, tudo mais. E depois aí o Eric falou com ela, eu saí de lá e fui para um outro espaço, daí eu fui para um hotel. Só que a princípio eu ia ficar aqui, porque vocês raciocinem comigo, né? Eu já tinha alocado lá o espaço. E tanto que daí a gente tinha que pedir a restituição do dinheiro, só que não deu muito certo, sabe? Não foi restituído tudo, porque é o aplicativo que te restitui ali o valor, enfim. Mas, né, eu fiquei tentando entender, processando, ai meu Deus, será que não era pra eu ter vindo, sabe? Comecei, né, gente, normal, comecei a pensar, meu Deus. Mas amém. Aí eu fui para um hotel, o Eric deixou reservado lá para mim um hotel. Eu fui e aí eu fiquei nesse hotel. Cheguei nesse hotel, dormi de um dia para o outro.
e no outro dia já era o primeiro dia já era a nossa primeira aula, né? Nosso primeiro dia lá. Aí eu fui para lá e aí que aconteceu a situação que eu conto. Que daí o que aconteceu, gente? Quando eu fui para lá, eu viajei, né? Quer dizer, fiquei lá no hotel de um dia para o outro. E só que não dava ainda pra gente deixar o pacote certo do hotel. Por quê? Porque eu não tava com todo o dinheiro, né? A gente ainda não tava com todo o dinheiro, porque nós já tínhamos gasto lá, então a gente tava esperando ainda para ver se eles iam devolver o dinheiro nosso, daquele que a gente tinha alocado antes. E aí a gente ali, né, esperando. Só que o Eric deixou ali para mim reservado o primeiro dia e amém. E eu falei, não, ok. O Eric falou para mim, não ficar em paz, né? Eu falei, não, tudo bem, né? Amanhã eu vou para lá e aquelas, vai dar certo. Amém, dormi no hotel. Aí dormi num hotel tranquilo, num local bom também, tipo, mais movimentado, né, gente? Tipo assim, eu tava fora do estado. As fotos que a mulher tinha postado pelo Airbnb, sei lá o quê. Tipo assim, eu não sei, né? Eu acho que pra quem ainda já conhece mais ou menos o local, beleza. Mas assim, pra mim, tipo, eu tava de outro estado, tudo, eu fiquei meio assim, até em questão de localização, sabe? Porque eu tinha que chegar à noite todos os dias, né? Eu ia ficar o dia inteirinho, eu tinha que chegar à noite, eu tô num local que eu não conheço. Então, né, enfim, tem todas essas questões. E aí ele pegou lá pra mim, né, deixou reservado um dia. Eu dormi lá, amém, fiquei tranquila. E aí, no outro dia, eu fui pela manhã. Só que daí o que aconteceu? No outro dia, quando eu acordei, o banheiro, gente, era um hotel bom, viu? Só que tinha dado um problema no banheiro, um vazamento, dentro do banheiro, do nada. Tipo, deu um vazamento. E aí, eu acordei e tava com aquele problema. Daí eu tive que ir lá falar com a recepção, porque daí até para eu tomar banho eu ia ter que ir num outro banheiro, num outro quarto. Daí eles tiveram que me encaminhar para outro quarto para poder tomar banho. E resumindo, minhas coisas ficaram lá, né? E eu fui para a escola, fui lá para a escola. Só que daí a gente ainda, o Eric estava vendo o quê? Para acertar ainda o próximo dia, ele deixar ali certo com eles, e ele ainda estava negociando como que ia ser feito os próximos dias, como que ele ia fazer certinho e tentando negociar com o hotel, para que a gente pudesse, né, para que pudesse dar certo, né, gente, porque tanto ele estava esperando o reembolso do outro negócio lá que a gente já tinha gasto, e ao mesmo tempo, enfim, o hotel não era tão barato, né, já o hotel, né, querendo ou não, não era aquele valor tão barato, mas amém. Aí a gente foi e falamos, não, vamos ficar tranquilo. A gente falou, vamos descansar, porque Deus tá no controle, né? Então, assim, a gente tem que confiar, vamos confiar. E amém. Fui lá pra escola, deixei minhas coisas ali no hotel, fui pra escola, e aí, gente, o que aconteceu? Enquanto eu tava na escola, teve um momento que nós fizemos uma dinâmica, e aí a gente fez uma dinâmica em grupo, e foi ali que eu conheci a Lu. Só que a gente só tinha até então, né, um orado ali pro outro, a gente fez uma dinâmica em grupo. E eu lembro que ela até teve uma palavra profética para mim, assim, bem específica de algo que eu tinha recebido antes de eu ir para Brasília. Deus tinha me entregado algo bem específico, de que eu ia começar a desbravar campos e tal. Deus tinha falado isso para mim, acho que 2 semanas antes de eu viajar, se eu não me engano. E ele usou a palavra exata, que foi a palavra desbravador. Ele falou assim que eu ia começar a desbravar campos, que realmente ele ia me liberar para desbravar mesmo. E ela foi a primeira palavra profética que ela teve na vida. Ela contou depois para mim que foi a primeira. Depois, quando a gente acabou tendo contato, ela contou que foi a primeira palavra profética que ela teve na vida, e foi desbravadora. E aí foi essa palavra que ela me entregou. E aí a gente tinha feito essa dinâmica e amei. Só que, né, ninguém sabia, assim, vamos dizer, da minha situação. E eu sentei lá, fiquei quietinha lá no meu canto. E, gente, eu tava lá quietinha, sentada. De repente, eu lembro que o Senhor falou assim pra mim: eu vou falar com aquela moça para ela te dar um espaço dentro do apartamento dela, e você vai ficar você tem um quarto lá, você vai ficar lá e você pode ficar tranquila, tudo bem? Só que o Senhor falou para mim, você pode ficar tranquila. E eu já tava, né, meio assim, né, porque é muito difícil, eu já tinha passado uma situação dentro do avião, tudo, então também eu tô em outro estado,
É lógico que eu estava preocupada com diversas coisas, só que daí o Senhor falou para mim, pode confiar, tá bom? Pode ficar tranquila. E aí eu dei uma olhada assim, eu vi ela, e eu pensei, amém, né? Ok. De repente ela veio do nada pra mim, quando a gente foi, acho que levantar, eu não lembro se era um intervalo ou o que, ela veio. E aí ela perguntou pra mim, me fala uma coisa, você é do Paraná, tal, onde que você tá? Você tá hospedada onde? Aí eu falei, tô em tal hotel. Daí ela, tá bom, tal. Só que ela não falou. Aí eu não lembro, de repente ela veio e falou de novo. Ela veio e falou assim, mas assim, você tá lá, tipo, até você já tá tudo certo lá até o final de semana pra você ficar lá? E aí eu falei pra ela, eu fiquei meio assim, né? Porque eu também não queria ficar falando, né, gente? E como que eu ia explicar toda a minha situação, né? Então, assim, eu nem tinha como ficar explicando. Tanto que vocês veem que até mesmo para eu começar a falar as coisas foi depois que ali que passou, porque como que eu ia ficar falando para as pessoas, né? Então, assim, eu tive que ter muito cuidado também, né? Enfim, para não parecer, né, gente, aquela pessoa meio louca, né? Também, né? Meio só, enfim, só uma pessoa ali responsável, vamos dizer assim. Então, ali eu tava na minha, né? No meu cantinho ali com o Senhor. E aí ela veio e falou pra mim. Aí ela olhou pra mim, eu falei pra ela, eu falei, não, assim, na verdade não tá certo até o final de semana, mas o meu marido, ele tá acertando lá, e eu tô até hoje no hotel, e aí meu marido vai deixar certo. Aí ela falou assim, então você já tem onde você ficar, tá bom? Eu tenho um quarto lá no meu apartamento, não sei o quê, e lá tem um quarto pra você reservado, e você pode ficar lá, porque o Senhor me disse que é pra você ficar lá em casa, e você pode ficar tranquila. E ela falou assim, e aí eu fiquei, olhei e pensei, amém. E aí eu falei, ok. E falei, amém, amém. E aí eu fiquei na casa dela, gente. Foi assim que eu fui parar na casa dela. E é assim eu fui pra ficar lá. Aí ela já me levou aquele dia até... Como que foi? Daí, na verdade, e vocês vejam bem, ela mesma me contou depois, que ela falou assim, que até ela, depois ela ficou pensando, meu Deus, eu tô levando uma estranha pra dentro da minha casa. E eu, ao mesmo tempo, eu tava, meu Deus. Enfim, mas assim, o Senhor preparou a gente de uma forma muito linda. E foi assim que eu acabei indo pra casa dela, sabe? Foi tudo... foi realmente sobrenatural, porque o Senhor tinha falado comigo e falou com ela. Isso foi já uma das coisas que já começaram a acontecer no tempo que eu estava em Brasília. E aí, enfim, e foi muito tremendo, sabe? Realmente, assim, muito tremendo. E eu, assim, né, e pensem, eu não sabia, né, gente, que eu ia precisar ficar mais de uma semana. A princípio era para eu ficar somente até domingo, né? Eu viajei na segunda, eu ia ficar somente até domingo. Só que no final acabou que eu precisei ficar mais tempo, porque daí o Senhor me falou para eu estar realmente fazendo meu documento lá, depois eu vou contar direitinho o que aconteceu, mas eu precisei ficar mais tempo, e aí eu acabei ficando no total 23 dias, foi tempo pra caramba. Você já pensou se fosse ficar? Lógico que eu acredito que Deus, sim, se fosse, vamos dizer, da vontade de Deus, Deus ia prover, é óbvio, né, gente? Mas, nossa, foi assim, meu Deus, foi demais, assim, foi um anjo realmente na minha vida. E ali eu fiquei tranquila dentro da casa dela, gente, foi num condomínio maravilhoso. Eu falei assim que eu fiquei, nossa, realmente eu vi assim o cuidado de Deus na minha vida, sabe? O cuidado de Deus assim em todos os aspectos. Então eu tô contando aqui pra vocês também já em relação a isso, compartilhando aqui com vocês, gente, pra vocês verem como Deus é bom e realmente como Deus respalda quando ele que tá, né, na direção, realmente, como ele dá respaldo. E nisso eu vi, realmente, né, Deus me respaldando. E lá eu comecei a receber várias palavras proféticas, gente, assim, tudo muito específico, tudo muito detalhado, tudo detalhado, sabe? Aquelas coisas assim, nos mínimos detalhes. Foi desse jeito, desse jeitinho. Eu fui daqui pra lá já com impressões, né? Mas eu voltei de lá com certezas. Isso eu posso garantir para vocês. Eu fui daqui para lá com impressões, mas eu voltei de lá com certezas. E até, nossa, gente, tem muita coisa assim para contar dessa viagem. Teve a Nath lá do grupo, que ela teve sonho.
Só que ela não tinha me contado antes. Eu lembro que ela tinha me procurado e falado: ai, Mari, eu tive um sonho com você, mas tô meio assim se eu te conto ou não, não sei o quê. E ela acabou não falando, ela só falou: olha, só que assim, você vai começar a voar. Ela só falou isso. E eu lembro que tá, né? Ela não quis falar, amém, passou. Aí quando deu certo lá um negócio, eu lembro que eu tava pra ir pra Brasília, que eu contei no grupo, ela veio e falou pra mim: Mari, tá, eu tinha sonhado. Lembra que eu te falei? Eu falei: você nunca falou disso. Será que não é aquele sonho que por acaso você falou aquele dia que não queria me contar? Daí ela veio, dela: nossa, Mari, não acredito que eu fiz isso. E ela contou que ela tinha tido um sonho, que eu ia pra Brasília. E lá em Brasília eu conheci uma mulher, essa mulher me ajudava, alguma coisa do tipo, e aí eu começava, tipo, a voar. Ela falou que eu começava a viajar, alguma coisa assim. E é justamente uma das palavras que eu recebi em Brasília, gente, que eu ia voltar pra cá e que, tipo, eu não ia ficar aqui. Ia começar a acontecer muita coisa na minha vida. Foi uma das coisas. E como eu falei, eu fui pra lá com impressões. Voltei pra cá com certezas, realmente, sabe? Impressas no meu coração. Mas, enfim, né, isso, porque eu vou contar depois eu vou passando mais coisas aqui pra vocês, mas graças a Deus já tô na minha cidade, que senão também vai ficando muito comprido os vídeos. Graças a Deus tô na minha cidade, tô feliz, porque eu tava com muita saudade de casa, e eu amei, né, poder, foi um tempo realmente muito alinhamento, foi um tempo, assim, nossa, tremendo, assim, que eu passei, e de fé, né, gente, porque eu sei que teve palavras que eu sei que o próximo passo que eu vou ter que dar agora vai exigir muito mais fé. Muito, muito mais fé. E isso já foi, né, algo realmente, uma forma de Deus também poder chegar e realmente ver também, né, olha, eu posso confiar que já era até da última mudança quando nós fizemos, que foi aquela mudança que a gente fez para essa casa, que a gente vendeu as coisas. Deus já tinha falado, o nível de confiança que eu vou querer de vocês é um nível de que vocês vão ter que obedecer muito, é um nível assim de que se eu falar para vocês, olha, sai, vão para tal lugar, vocês vão, enfim, né? Então assim, a gente já tava com essas coisas. E aí agora, né, essa viagem aí para Brasília, realmente eu vejo assim, eu vejo não, né, foi de fato um divisor de águas, tá? Mas é isso, gente, um beijo para vocês e a gente vai se falando. Até mais!